E nós estamos aqui no final dessa primeira noite do 4º Congresso da Visão 7. Pastor Roberto, que ministrou aqui uma palavra maravilhosa. Mas antes de falarmos da palavra de hoje, pastor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que começou essa visão, esse estilo de vida e como que foi trazê-la para o Brasil. Então, há 32 anos, na verdade, atrás, eu estudei nos Estados Unidos por 4 anos e conheci o Dr. Ralph Neighbour, que já então falava sobre grupos pequenos, células, que uma revolução no estilo de igreja convencional, não é? De programas, uma igreja de eventos para uma igreja de relacionamentos. E aquilo me fascinou, foi meu primeiro impacto. Então participei numa igreja onde fizemos um treinamento com ele, e ele tinha acabado de sair da organização Billy Graham, era um dos assim, ele era o escritor, na verdade, traduzido do inglês, é escritor fantasma, ou seja, ghostwriter. O Billy Graham dava um esboço para ele e ele fazia o artigo, não é, para publicar em revista, em jornais. Então, o Dr. Ralph falou assim: precisamos voltar a ser igreja do Novo Testamento, uma igreja de relacionamentos, não é, com estilo de vida do reino de Deus. E aquilo me fascinou, nunca mais me deixou. Voltei para o Brasil e comecei um grupo pequeno de discipulado com alguns membros da minha igreja lá em Curitiba e começamos um trabalho em grupos pequenos, só que eu não tinha muita informação, fomos andando uns 8 anos, aí eu soube que o Dr. Ralph Neighbour estava em Singapura, lá na Ásia, ajudando uma igreja a fazer a transição para células. Ele já tinha um conceito bem mais puro, um conceito bem mais já polido, já mais claro. E então eu fui para Singapura, fiquei 6 semanas acampado dentro dessa igreja para aprender, e foi pela primeira vez que eu vi uma igreja em células funcionando, com 5.000 células, e aquilo me impactou, trouxe os materiais, comecei a traduzir, e logo em seguida começamos a fazer o treinamento dos módulos, ajudando pastores a fazer a transição de uma igreja de programas para uma igreja em células, ou uma igreja em grupos de comunhão, vida em comunidade. E hoje, nesses 15 anos, ou talvez 18 anos já, a gente já treinou mais de 16.000 pastores e líderes, ajudando igrejas a fazer a sua transição. Pastor, mas só um minutinho, quando o senhor fala desses 15, 16 anos aqui no Brasil, já com essa visão? Isso, aqui no Brasil. Já trouxe o Dr. Ralph Neighbour para o Brasil, primeiro veio o Dr. Bill Beckham, fizemos uma rodada de conferências em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Pompeia e São Paulo capital. E daí nasceu o desejo dos pastores de saber mais. Aí trouxemos o Dr. Ralph Neighbour em 97, 96, na verdade, para começar com os módulos. São 4 módulos de 3 em 3 meses. O primeiro módulo vieram 300 pastores do Brasil inteiro. Eu fiquei assim pasmo, fiquei estarrecido não esperava tudo isso, não é? E desde então Deus tem levantado outros movimentos. Nós temos hoje já vários movimentos de células espalhados pelo Brasil, não é? Mas tudo começou um dia lá atrás, não é? Quando começamos a imprimir os materiais. Hoje temos mais de 60 títulos, treinamento de liderança, treinamentos de supervisores, livros que falam sobre o movimento de células, aprofundando a visão. Como tem na mesa, não é? Como o pessoal está lá, não é, vendo os materiais, comprando para conhecer mais e conhecer melhor. Pastor, e hoje aqui, como que o senhor achou que o povo recebeu a palavra, a importância do reino de Deus? João Batista já pregou isso, né? É chegado o reino de Deus, Jesus repetiu as mesmas palavras. O que o senhor sentiu? Qual foi a aceitação do povo com essa palavra? Pois é, eu senti assim uma empatia total e geral. Ninguém distraído, ninguém
questionando assim, ou com um olhar assim de dúvida. O povo sedento. Eu creio que o retorno, como eu disse, retorno a Jesus é tão importante hoje. Nós precisamos levar a igreja dele, do Senhor Jesus, de volta para ele, para os ensinamentos dele, para vivermos os valores do reino que ele trouxe até nós. E olha, a resposta assim, depois no final, o pessoal ficou em pé dizendo, olha, eu quero realmente viver esses valores do reino de Deus. Fiquei bastante contente e impressionado. E o Senhor aí na palavra disse que o Pai deu 3 missões assim para Jesus. O Senhor falou de 2. A terceira vai ser amanhã. Não pode ter nenhuma palhinha? Então, a primeira tarefa foi trazer o reino de Deus até nós. A segunda foi morrer pelos nossos pecados. Tudo isso ele conseguiu no corpo que recebeu de Maria, que foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu. Agora tem uma terceira tarefa que ele não pode cumprir no corpo que recebeu de Maria. Ele precisa de um outro corpo. E esse corpo é a igreja. Não é? E qual é essa tarefa? Fica para amanhã. Então tá bom. Então olha, amanhã o senhor vai dar aqui a entrevistinha comigo para contar pra gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então tá bom, pastor, muito obrigado, uma boa noite e amanhã a gente se vê. Boa noite a todos. E agora no encerramento do 4º Congresso da Visão 7, estou aqui com o pastor Roberto e eu queria que o senhor concluísse, que ontem nós começamos, né? E o terceiro ponto do envio de Cristo aqui ficou para hoje. Então eu queria que o senhor fizesse uma conclusão aqui para a gente. Então, a primeira tarefa do Cristo foi trazer o reino de Deus até nós. A segunda tarefa foi morrer pelos nossos pecados. Ele, sendo inocente, pôde carregar os nossos pecados, porque ele era sem pecado, se fez pecado por nós. E a terceira tarefa é que agora ele habita num outro corpo, não naquele corpo que recebeu de Maria, que esse corpo agora é a igreja, não é? E nós hoje somos o corpo de Cristo. Onde nós andamos, Jesus está andando. Onde nós vamos, Jesus está indo. Onde nós falamos, Jesus deve estar falando. A gente tem que ter essa consciência de que hoje nós somos embaixadores, representantes, corpo de Cristo aqui na terra. Essa é a terceira função do Cristo, que está sendo ainda vivida, não é? Que está sendo cumprida através de nós. Se nós formos fiéis, vai acontecer. Se nós não formos fiéis, o mundo fica sem conhecer o reino de Deus. Amém. Pastor, e uma palavra final. Nós fechamos aqui com chave de ouro, né, esse congresso. Eu queria que o senhor deixasse então essa palavra final para quem vai estar nos assistindo. Então, na verdade, hoje a gente pensa que igreja é um prédio e que igreja é uma função religiosa, ou são funções religiosas, quando na verdade não é. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Igreja são os relacionamentos que nós temos no corpo, com o cabeça, que é Cristo. O corpo não anda sem a cabeça manda, a cabeça controla, governa. Jesus Cristo governa o seu corpo, que é a igreja. É por isso que é importante a gente entender isso, não é? E viver igreja corpo, viver igreja de relacionamentos. Todos os membros do meu corpo se relacionam uns com os outros, não é? As minhas mãos servem o meu corpo, os meus pés servem o corpo, e todos eles estão sendo dirigidos pela cabeça. A cabeça é o centro nervoso, é o centro de comando. No corpo de Cristo é a mesma coisa. A cabeça é Jesus Cristo, é Ele que comanda, Ele dá ordens, e nós cumprimos, nós seremos felizes se nos submetermos e cumprirmos as ordens da cabeça. Felicidade não é fazer o que eu quero, felicidade é fazer o que Deus quer para mim. Amém? Amém, pastor, obrigado, um bom retorno e volte sempre. Obrigado, Deus abençoe.